Olá pessoal, bem-vindos a mais um Miaucast número 5 hoje. Essa semana nós publicamos um post no blog falando sobre urgência. O título do texto é Vive apagando incêndio no trabalho? Leia esse artigo urgente. É comum, mas não é correto, né? O que a gente percebe muitas vezes é que desses ambientes, quando há uma sensação sempre de urgência, as pessoas parecem sempre que estão na correria, o que se tem aí são sintomas de problemas de gerenciamento e administração daquela equipe. É comum também hoje vocês encontrarem as pessoas na rua, né, e perguntar, aí aquele colega de trabalho, aquela pessoa que trabalhou contigo, fala assim, fulano, e aí, como que tu tá? E o cara fala, na correria, né, virou até comum do nosso dia a dia. E não é bem assim que deve funcionar um ambiente de projeto, o próprio trabalho que a gente exerce no dia a dia também. Sempre quando você tem uma boa administração pessoal, uma boa administração do tempo também, você consegue dosar essa correria, você consegue dosar também o que é urgente ou não. Há também uma das coisas que eu falo no artigo, eu até coloco um trecho da Wikipédia que fala sobre o caminho crítico dentro de um projeto. Pois bem, o projeto ele tem algumas tarefas que essas tarefas elas são cruciais para o término do projeto, para o projeto ele poder ser concluído. São aquelas tarefas muito importantes que você não pode deixar de fazer ou não pode deixar de fazer numa determinada sequência, porque ela é pré-requisito para outras também. São aquelas tarefas chamadas de caminho crítico. Segundo a Wikipédia, o caminho crítico é a sequência de atividades que devem ser concluídas nas datas programadas. É importante, então, no início de um projeto, o escritório de projetos, inclusive, determinar quais são as tarefas de um projeto de caminho crítico. Que são aquelas tarefas que você já vai deixar gente alocada, que você tem que ser um pouco como se diz, o gênio da lâmpada, né, para entender o que vai acontecer lá na frente, né, se a sua equipe ela vai estar muito lotada, se ela não vai estar muito locada, e alocar recursos para pelo menos que se cumpra aquela tarefa. Principalmente no ambiente de escritório de projetos onde você não tem um projeto só, é mais importante ainda você definir para cada um dos projetos quais são as tarefas de caminho crítico. Das outras tarefas que não tem uma importância tão alta dentro desse cenário, você pode fazer até aquilo que a gente chama de fast tracking. Né? Nós até falamos isso daí em outro artigo, que foi os 5 conceitos básicos em gerenciamento de projetos que você precisa saber. Lá eu explico o que é o fast tracking, que é a sobreposição de algumas tarefas que de repente elas não são tão importantes. Você pode deixar para fazer ela num segundo momento e ir fazendo paralelamente outras tarefas e adiantando outras coisas. No caso das tarefas de caminho crítico, o que se percebe muito é que algumas delas você não consegue fazer um fast tracking, porque ela é um pré-requisito para outras tarefas também. Então é uma coisa importante. Uma dica aí também para evitar esse clima de urgência no ambiente de projetos é separar as tarefas em níveis de importância. Hoje no Miau Project a gente tem uma separação das tarefas entre importância baixa, média e alta. A tarefa que é classificada como alta é aquela que é impeditiva para término do projeto. Então essa tarefa está entrando no caminho crítico. As outras tarefas de prioridade baixa e média, elas podem ser exercidas através de um fast tracking. Uma coisa importante, além disso, tá, é você separar qual recurso, ou seja, qual colaborador vai fazer o quê, já nesse início, se antecipar a isso. Porque você deve ter uma agenda de outros projetos também. Então, já separar para ver se aquele recurso ele não vai ser alocado para uma outra tarefa
de caminho crítico no mesmo dia. Isso é um grande problema, porque daí tu vai acabar com o dia do cara, né? Ele vai ficar em cima só daquelas tarefas e possivelmente trabalhar até de madrugada. Outra coisa importante é deixar claro a diferença entre o que é importante e o que é urgente. Importante, aquilo que faz parte até do caminho crítico do projeto, ele se torna urgente quando você não consegue cumprir prazos. Então, ter uma boa agenda, um bom agendamento de projeto, você pode usar o Meow Project, vocês devem usar o Meow Project para isso, ter um bom agendamento, uma boa antecipação de todas as tarefas que levam aos níveis mais altos de caminho crítico. Ter um bom agendamento disso vai evitar, né? E administrar o risco, né? Riscos, geralmente, quando concretizados, eles se tornam, com toda certeza, tarefas urgentes. Então isso é uma coisa muito importante também de se prever. Bom, pessoal, para definir a importância de uma tarefa, basta você clicar lá em tarefa, né, na hora que você for adicionar a tarefa, e definir a importância ali, baixa, média ou alta. Bem fácil, bem simples mesmo. E daí o que vai acontecer? Depois de adicionado aqui na página do projeto, vai aparecer aqui todas as tarefas e a importância de cada uma delas. Logicamente, aquelas tarefas que têm como importância marcada como alta são aquelas tarefas de caminho crítico. Qual que é a vantagem disso aqui no Meow Project? Nessa lista você consegue ver facilmente quais são as tarefas que merecem mais atenção, né? Ou seja, aquelas que estão marcadas como altas, são essas tarefas de caminho crítico e que você deve tomar cuidado, deve se antecipar a elas e deve planejar. Uma outra vantagem do Meow também é que, tendo toda essa lista de tarefas, né, além de ver a importância delas, você vê quem é o responsável, as horas alocadas para a tarefa, o prazo e o status de cada uma também. Pessoal, obrigado por assistirem mais esse Meowcast. Até semana que vem. Um grande abraço.